Entregue o que Deus lhe deu, em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu cumprimento o santo ministério com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por bondade, abramos as nossas Bíblias no livro em que foi lido por nosso pastor Saturnino. Façamos menção somente do versículo de número 8, Isaías capítulo de número 6. Na manhã de hoje também quero cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham por meio da transmissão deste culto. Quero cumprimentar os jovens aqui. Deus abençoe os adolescentes, as senhoras, cada irmão, cada irmã que se faz presente nesta casa, que se dispuseram vir a adorar a Deus. Isaías capítulo 6, somente o versículo de número 8, por bondade. Quem encontrou, diga comigo: achei a espada do Espírito. E discorre a palavra do bom mestre. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode dizer um amém, igreja? Amém. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, por bondade, redobre da vossa atenção. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos um ajuntamento espiritual como este, o nosso Deus requer de nós reverência. Haja vista, se o sábio pregador Salomão estivesse ministrando na manhã de hoje no meu lugar, ele estaria nos repreendendo, conforme ele diz em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no versículo de número 1. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que lhes fazem mal. A casa do Senhor é um lugar que foi santificado para reverenciar, para bendizer, para buscar a sua face em espírito de adoração. É de fato que o salmista também, todavia, ele cita em Salmo de número 122, no verso de número 1, dizendo que não se alegrou quando lhe disseram: vamos ficar em casa na tira-visão assistindo a Copa do Mundo. Não. Mas o salmista diz que se alegrou quando lhe disseram: vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor há uma fartura de alegria, e esta alegria ela se manifesta por meio dos louvores, por meio das orações e principalmente por meio da sua palavra, que é uma palavra profética. Todavia, quando nós olhamos para Provérbios, no capítulo de número 12, no versículo de número 25, o autor vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esta boa palavra a gente não encontra em Instagram, nem Facebook, nem pelos grupos de WhatsApp da vida, mas somente quando nós fazemos o que diz o salmista em Salmo 1, verso de número 2, que o prazer do justo está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Palavra que é esta que quando o apóstolo Paulo, escrevendo todavia a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9, ele cita a Timóteo dizendo: Timóteo, esta palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Palavra que é esta que também Paulo exorta Timóteo, porém na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, dizendo: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Palavra que é esta que todavia que nós pregamos, minhas irmãs, é uma palavra viva, não morta, conforme dizem cartas aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12, quando o autor escreve dizendo que toda a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ela até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do meu e do teu coração. Eu não vim pregar outra coisa a não ser a palavra de Deus. Não espere de mim ouvir: olha o anjo com a chave do carro, porque anjo não é dono de concessionária para entregar carro a ninguém. Mas eu vim entregar uma palavra que os céus notificou ao meu coração, para o qual pregar na manhã de
de hoje. E todavia que nós falamos acerca da palavra de Deus, é esta palavra que traz o verdadeiro avivamento espiritual à igreja de Jesus. Não adianta convidar o pregador mais renomado que for, ele pode vir aqui, pode berrar, pode ficar rouco, mas se não tiver a palavra de Deus, não tem santificação, não tem regeneração, não tem avivamento, não tem arrependimento. Porque quando eu me lembro do profeta Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no versículo de número 2, o profeta, ele cita dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temei. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, quero eu me subordinar na manhã de hoje, vos ministrar uma singela reflexão com tema: as 4 visões da chamada do profeta Isaías. Mas para que nós possamos aqui citar, para que nós possamos aqui aplicar estas 4 visões que o Espírito de Deus trouxe no recôndito do meu coração, é necessário retroceder alguns capítulos da Bíblia Sagrada, e sei que prego para uma igreja que ama ouvir a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamentário, a Bíblia nos manifesta, a Bíblia nos faz citações de homens e mulheres que Deus usara por todo o percurso. É de fato que Deus usara juízes, Deus usara sacerdotes e principalmente os profetas. Quando nos referimos acerca dos profetas, nós falamos atalaias, mensageiros do Senhor, homens ou mulheres que eram separados para receber uma revelação da palavra de Deus, não uma palavra artificial, não uma palavra qualquer, mas uma palavra vindo do próprio Pai para que fosse compartilhado com a sua nação. E quando eu cito acerca de profeta, logo vem a minha lembrança, por que não vos dizer Samuel? Samuel, que fora o último juiz quando Israel ainda tinha um plano governo chamado plano teocrático. Este Samuel, além dele ser o último juiz, também foi sacerdote, mas profeta do Senhor. Também eu me lembro aqui do profeta Elias. Quem não se lembra, Elias, quando Deus olha para uma pequena cidade chamada cidade de Tisbe, e Deus diz: Elias, te levanto para ser profeta. Porque quando Deus quer levantar alguém, querida juventude, Ele não vê o tamanho da igreja, o tamanho da casa, quanto tu tem na tua conta bancária, ou quais as roupas de grife que tu possa ter, ou qual o carro que tu andas. Quando Deus quer levantar alguém, é porque Ele tem desejo de usar este alguém nesta terra com poder e glória. E quando Deus levanta alguém, Deus não levanta para aparecer. Quando Deus levanta alguém, Deus levanta para ser usado por intermédio do seu Espírito Santo. E este Elias que é levantado por Deus, tenha paciência comigo porque eu estou só na introdução. Este Elias que é levantado por Deus, ele é levantado para confrontar os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azerá, que comiam assentado à mesa de Jezabel, e também o perigoso reinado de Acabe, da sua muito digna, perigosa esposa, ao qual falara Jezabel. Mas todos Elias passa para que Deus levante os Eliseus. Isso aqui é profético, eu preciso repetir porque Deus está mandando. Os Elias passam para Deus levantar os Eliseus nesta terra. E quando Elias agora está choroso, Elias diz: Senhor, só eu fiquei por profeta. E Deus diz: Elias, sai daí, porque eu já escolhi outro para ser profeta no teu lugar. E quando Deus escolhe outro, Deus não precisa de Waze nem de mapa, porque Ele sabe o endereço de onde Ele vai levantar. Eu sei que nós estamos em família, não me tenha como enfadonho, mas levante as 2 mãos para os céus por bondade. Se possível for, coloque a sua mão no ombro do crente mais bonito. Se não tiver, coloque no ombro do pastor Saturnino. Balance o ombro deste crente com carinho, dizendo assim: Deus não errou o endereço. Se Deus te salvou, é porque Ele tem uma obra contigo. Tu não é obra do acaso, tu é instrumento de Deus, tu é boca de Deus nesta terra. Então deixa Deus te usar com poder e glória. Eu preciso liberar uma palavra profética que está ardendo no meu coração. Por bondade, os que creem ainda, levante as 2 mãos para os céus. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo de número 1, versículo de número 5, lá vai: antes que Deus te formasse no ventre de tua mãe, Ele já te conhecia. Antes que tu saísse da madre, Ele te santificou. A estas nações foi Deus que te deu por profeta e por profetisa. Se isso é verdade, cumprimente 3 irmãos e 3 irmãs dizendo: eu te falei que você não é obra do acaso. Cumprimente alguém dizendo: eu te falei que você não é obra do acaso. Você é instrumento nas mãos de Deus.
Agora Deus diz: Elias, agora vai para uma outra terra chamada terra de Abel-Meolá. Lá tu vai encontrar um certo dono da fazenda chamado Safate, e este que eu levanto se chama Eliseu. Eliseu foi aquele que sucedeu Elias. Quando passa este Eliseu, nós conhecemos dentre muitos outros profetas, meus queridos amados irmãos e irmãs, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, dos demais e todos os outros que foram usados por Deus. Mas quando eu olho para este profeta, o profeta Isaías, o profeta Isaías é conhecido como um profeta, ou por que não dizer um evangelista do Antigo Testamentário, porque Isaías, escrevendo os 66 capítulos do livro que leva o seu nome, a Bíblia vai dizer que todavia ele aponta para o Messias. É por isso que Isaías é conhecido como profeta messiânico. Se nós olharmos para algumas páginas entre linhas, o profeta todavia, queridas irmãs, aponta a sua fala para o Cristo que viria em breve. Prova na Bíblia, Henrique Lima, provo. Quem não se lembra quando Isaías escreve no capítulo de número 9, no versículo de número 2, dizendo: pois o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esta luz não é a vela de sétimo dia, esta luz não é a luz do smartphone, mas esta luz é o Cristo que iria se manifestar sobre a terra. Esta mesma luz, o profeta continua dizendo no capítulo de número 9, porém no versículo de número 6, porque nos nascerá um menino e um filho se nos dará, e o principado estará sobre os seus ombros. Aí pensa que está sobre os ombros de Lula, está nada, está sobre os ombros do Deus de Israel. Todo o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías é apontado como profeta messiânico, porque todavia a sua mensagem, ela era oriunda, apontada para o Messias. Prova mais, pregador, provo. Em Isaías capítulo de número 11, no versículo de número 1, o profeta vai nos dizer: porque nos nascerá um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Agora perceba bem, servos e servas do Senhor, este Isaías, a Bíblia vai nos apresentar que nos primeiros capítulos Deus ainda não o tinha vocacionado para o ministério profético, mas todavia Deus ainda tivera dado revelações acerca da nação de Israel. Era uma mensagem dura, queridas irmãs, queridos obreiros, que Deus revelara ao coração de Isaías. E Isaías chegava dizendo: olha, Deus não está se agradando do culto de vocês. Uma hora vocês querem adorar a Ele, outra hora querem adorar outros deuses. Ou seja, o profeta estava dizendo, queridos jovens, não adianta adorar a Deus aqui quando chegar em casa cantar pagode, forró e axé, porque de uma fonte não se jorra dois tipos de água, ou é água doce e água amargosa. O glória que é dado aqui é dado em casa, o aleluia que é dado aqui é dado na faculdade, a glória que é dado aqui é dado onde Deus nos levar. Então o profeta diz: Deus está cansado, Deus não recebe mais o holocausto de vocês, os sacrifícios, Deus está farto das gorduras, Deus quer arrependimento. É por isso o pastor Saturnino, quando eu olho o profeta Isaías escrevendo no capítulo 1, a partir do versículo 18, eu estou sentindo Deus aqui na minha alma, e vou entregar tudo o que Deus mandar na manhã de hoje. O profeta, ele vai atentar dizendo da seguinte maneira: vinde então me arguir-me, diz o Senhor dos exércitos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornará como a lã branca. E se quiserdes, é só se quiser, ele não obriga ninguém, mas se quiserdes, comerás o bem desta terra. Esta era a mensagem que Deus revelava ao coração de Isaías. E quando nós olhamos para este Isaías, este profeta, queridos irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham por meio da transmissão deste culto, alguns estudiosos dizem que o sangue do profeta Isaías era um sangue real. Por que tu fala isso, Henrique Lima? Porque a Bíblia vai nos dizer que este Isaías tinha um pai que se chamava, ao qual todos nós conhecidos como Amós. Este Amós não é o profeta, mas diz alguns estudiosos que esse Amós, ele era irmão de Amazias. E quem foi este Amazias, pregador? Este Amazias foi pai do rei Uzias. Perceba bem, este rei Uzias aqui, meus queridos amados irmãos e irmãs, é no momento em que Deus vai vocacionar o profeta Isaías. Mas Isaías não serviu somente a Deus no período de de Uzias, mas este Isaías foi profeta do Senhor no período do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Mas aí então este próprio Isaías que eu tiver ali falado, ele era filho deste homem chamado Amós. Mas a Bíblia vai nos dizer
nos falar que então no capítulo de número 6, ele vai ter a sua vocação, a sua chamada diante de Deus. E a primeira visão que na manhã de hoje quero compartilhar com a igreja de Jesus foi que Isaías, ele viu o Senhor. Ou seja, Isaías tem uma visão da glória de Deus. Perceba bem que está inserido nos versículos de número 1 até o versículo de número 4, quando a Bíblia vai nos dizer, quem sabe, queridas irmãs, juventude, quem sabe era de dia, quem sabe era à noite ou à tarde, eu não sei qual foi o dia, mas a Bíblia diz que aquele dia vai ser um dia diferente. Como assim? Porque todavia Isaías estava acostumado de ver o rei Uzias, pastor Saturnino, queridos obreiros, assentado em uma cadeira que se corrompia. Ele via ali também uma coroa que podia se corromper na cabeça daquele rei, mas aquela visão que Isaías vai ter é uma visão diferente, é uma visão gloriosa. E a visão que ele tem, ele começa a dizer, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Mas deixa eu colocar aqui um parêntese, quem foi este rei Uzias, pregador? Este rei Uzias, querida amada igreja de Jesus, ele tinha 16 anos de idade, quando a nação de Judá toma para si e o levanta para governar Jerusalém. Este rei Uzias, ao qual ele governou por 55 anos, o seu pai se chamava Amazias, a sua mamãe se chamava Jecolias de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que este rei Uzias, ele buscou tanto a Deus no período do profeta Zacarias. Este profeta Zacarias, ele era um homem ao qual que era sábio por meio das revelações proféticas que Deus trazia no seu coração. Então este homem chamado agora Uzias, ele buscava a presença de Deus. Ele fazia aquilo que diz o próprio profeta Isaías no capítulo 55, no versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está por perto. E este homem, este jovem, aliás, buscava tanto a Deus. E Deus fez ele um homem tão grande, tão sábio. Agora preste bastante atenção. Deus lhe deu sabedoria. A Bíblia diz que ele fez armas, fez couraça, fez lança para o teu do seu exército. E todavia que Uzias saía para guerrear, ele nunca voltava derrotado, porque Deus era com ele. Porém vai ter uma conjunção adversativa aqui na vida de Uzias. O que é isso, pregador? Vai ter um porém, vai ter um mais, vai ter um todavia, vai ter um entretanto. Como assim? Porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem sábio, mas ele vai deixar o orgulho vir ao seu coração, penetrar o seu coração. Aqui eu coloco um parêntese e já vou falando o que Deus está mandando dizer para alguém. Não faça aquilo que Deus não está mandando você fazer. Isso aqui é profético. Ainda quem tem um dedão indicador, levante assim com todo respeito, por bondade, levante. Olhe para a pessoa mais cheirosa do seu lado. Se não tiver, olhe pela fé. Faça assim com carinho. Não faça aquilo que Deus não está mandando você fazer. Não pise onde Deus não está mandando você pisar. Não vá para onde Deus não está mandando você ir. Só vá quando ele te instruir nesta terra a fazer. Então este rei Uzias, pastor Saturnino, queridos obreiros, irmãs e irmãs, jovens, adolescentes, ele pega um incensário. Rei não pega incensário para usar. Quem pega incensário é sacerdote, ao qual da linhagem de Arão. A Bíblia diz que agora Uzias pega um incensário, vai ao templo, ele se aproxima diante do altar do incenso, ele quer queimar incenso, querida juventude, mas a Bíblia diz que vai entrar um sacerdote chamado Azarias, e com ele mais 80 sacerdotes dizendo, tu é rei, tu governa Israel, mas queimar incenso na casa do Senhor tu não queima. A Bíblia diz que ele ficou tão irado, tão indignado, que a lepra se manifestou sobre a sua testa. Logo aqueles 81 sacerdotes o tiraram de lá de forma apressurada, de forma rápida, e o texto sagrado nos diz que os seus últimos dias foi longe de Israel, ao qual morando em uma casa, ao qual sozinho, que não tinha ninguém para lhe acompanhar, e quando ele morrera, fora ao qual enterrado ao lado de seus pais. Mas porém, queridos amados irmãos e irmãs, esta primeira visão que o profeta vai ter na sua chamada profética é que ele viu o Senhor. Quando a Bíblia diz foi no ano em que morreu o rei Uzias, eu imagino que havia uma grande tristeza sobre o palácio, havia pessoas chorando de luto, mas naquele dia Deus iria marcar a vida do profeta Isaías. Deus iria
iria lhe dar uma revelação, uma visão gloriosa. E o profeta começa a dizer: foi no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele não estava sentado no trono que Uzias se assentava. O seu trono era mais elevado, o seu trono era sublime, era alto. E ele continua dizendo entre linhas que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, querida juventude, ou seja, somente a ponta da orla do manto do Senhor enchia todo o templo. Era somente a ponta da orla do manto do Senhor. E ele continua dizendo que somente com aquela ponta da orla do seu manto enchendo o templo, ele vai dizer: mas eu também vi seres angelicais, eu vi serafins, queridas irmãs. Aqui serafins é somente apontado nesta visão de Isaías. Serafins são anjos que ardiam em fogo. E ele dizia: estes anjos eram seres angelicais que levavam consigo 6 asas, e eles tinham reverência diante da santidade de Deus. Por quê? Porque ele tinha 6 asas, que com 2 cobriam o rosto, que com 2 ao qual cobriam os pés, e com 2 pregador. Eles estavam cultuando a Deus, sobrevoando naquele local. E ele ficava de boca fechada? Não. A Bíblia diz que eles diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Eu não compreendo, pastor Saturnino, como tem irmãos, aqui não tem, mas tem muitas igrejas que tem irmãos que vêm participar de culto, até agora não abriu a boca para dizer que ele é santo, até agora não abriu a boca para dizer que ele é lindo, até agora não abriu a boca para agradecer que ele te dá mais uma oportunidade de vida. Eu me lembro quando Deus diz ao salmista em Salmo de número 81, no verso de número 10: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, que Deus te encherá. É melhor dar glória aqui do que gritar gol mais tarde. É melhor se alegrar aqui, porque o Santo de Israel está nesta casa. Eu vou te dar alguns segundos para tu levantar as tuas mãos. Eu vou te dar alguns segundos para tu levantar as tuas mãos e fazer aquele barulho que Satanás não gosta. Se tu trouxe a boca, glorifique-o. E nos versículos seguintes, querida igreja, perceba bem: quanto mais eles gritavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a Bíblia diz que a casa, pastor, se enchia de fumaça. É por isso, minhas irmãs, quando tem barulho de glória, Deus se manifesta. É por isso que quando tem glória de aleluia, Deus faz coisas diferentes no meio da sua igreja. Por quê? Porque a juventude, se vocês olharem, o texto sagrado vai dizer assim: e os umbrais das portas se moviam por meio da voz daqueles que diziam: ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Você não está entendendo, mas eu vou entregar o que Deus está mandando. Enquanto a juventude grita que ele é santo, demônios lá fora caem. Enquanto as senhoras gritam que ele é santo, a doença é repreendida. Enquanto a igreja de Vajota grita que ele é santo, os grilhões de Satanás caem por terra. A primeira visão gloriosa do profeta Isaías é que ele viu a glória, ele viu o Senhor. Mas há uma segunda visão tremenda, querida amada igreja de Jesus, que eu quero compartilhar convosco na manhã de hoje. E esta segunda visão é que ele viu a si mesmo, queridos adolescentes. Como assim, pregador Henrique Lima? Isso mesmo. Isaías, ele reconhece o pecado que estava sobre mim. Querida juventude, não adianta querer só ver Deus sem primeiro ter a santificação. Não adianta a gente querer ser show do Espírito Santo sem primeiro ter o processo da purificação. E está na Bíblia, Henrique Lima, tá, e eu cito bem direitinho, Isaías capítulo 6, versículo de número 5. A Bíblia vai dizer assim, o profeta falou, irmãos, disse assim, ó: então disse eu, ai de mim que vou
perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Lamanduribicolai charamandei. Não há como existir o processo da purificação, como vos disse, sem primeiro nós reconhecermos que o pecado habita em cada um de nós, ou habitara, mas por meio de Jesus que Ele nos alcançou, agora nós somos a cada dia purificados. Como assim, Henrique Lima, você prova que ao qual a gente nasceu de um pecado? É fácil provar. Quem não se lembra do primeiro homem chamado Adão? A Bíblia diz que ao qual Deus era um amigo que todavia andava com Adão naquele jardim, e Deus ao qual instruiu Adão, dizendo: Adão, tu come de todos os frutos, mas há dois frutos que tu não pode comer: o fruto do conhecimento do bem e do mal, e o fruto da vida eterna. E nós sabemos que Adão cai, Adão se esconde por causa do pecado. É isso que o pecado traz sobre a humanidade. O pecado afasta a humanidade da presença daquele que é santo, mas aquele que é santo está aqui para restaurar e resgatar. E a Bíblia vai nos dizer então, por meio da boca do apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, eu estou sentindo Jesus aqui na minha alma, quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever da seguinte maneira, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo agora vai afirmar em Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, que homem foi este Adão, com o pecado veio a morte, assim o pecado e a morte passou a reinar sobre todos. É por isso que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não se lembra, querido, adolescentes, quando aquele que disseram nunca vai cair, quem é este? O segundo coração de Deus, Davi. Se não vigiar, cai mesmo. A Bíblia vai dizer que no Salmo do Perdão, Salmo 51, porém no verso de número 2, ele conclama a Deus da seguinte maneira: Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque ele quer ser lavado e purificado? Porque no mesmo Salmo 51, porém no verso de número 5, ele vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. É este processo que Isaías está dizendo: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio deste povo. Ou seja, Isaías estava dizendo aquilo que é o contrário do que o salmista fala em Salmo 1, verso de número 1, quando ele diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí Isaías estava dizendo assim, queridos obreiros, pastor Saturnino: Deus, eu estou ao contrário disso, eu estou ao contrário disso. Em vez de eu exercer isso, mas eu estou contra isso. Aí Isaías então diz: eu sou um homem pecador e eu preciso da tua graça, eu preciso da santificação. Porque quando Deus levanta alguém, quando Deus quer usar alguém, este alguém é moldado, este alguém é capacitado. É por isso que tem processo de Deus. Às vezes tem crente que abre a boca: vou morrer. Vai nada, porque quem está agindo é a mão de Jeová, e a mão de Jeová cuida de ti. Levante as suas duas mãos para os céus por bondade, coloque a sua mão no ombro de um crente mais aí feliz, vai, mais feliz, balança o ombro deste crente com carinho, diga assim: não vai morrer neste deserto, não vai parar nesta caminhada, não vai impedir o propósito de Deus sobre a tua vida. Ninguém vai pular deste barco, ninguém vai abandonar a Jesus, ninguém vai regressar, ninguém vai retornar. Levante as duas mãos, porque eu vou liberar uma palavra de Deus. Lá vai, Romanos de capítulo 8, versículos 38 e 39. Estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se isso é verdade, dê um abraço em alguém e diga: eu te vejo mais próximo de Jesus. Abrace alguém, libere uma palavra dizendo: eu te vejo mais próximo de Jesus, eu te vejo andando com Jesus, e o diabo não atrapalha. Aplauda o nome de Jesus enquanto eu tomo uma águazinha aqui. Aleluia. 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 A primeira visão, ele viu o Senhor. Isaías tem uma visão gloriosa do trono de Deus. A segunda visão é que ele viu a si mesmo. Ele diz: Senhor, eu sou impuro. Aqui não tem não, jovens. Mas tem gente, se pudesse dizer, era de helicóptero. Se pudesse dizer: pastor, bota aí o tapete vermelho que eu cheguei. Abaixa a bola. Aqui quem tem que ser adorado é o Rei da Glória, Jesus.
Mas tem uma terceira visão, igreja de Vajota. A terceira visão é poderosa. Que depois que ele vê a si mesmo, que ele reconhece os seus pecados, ele agora viu a purificação vindo sobre si. Está na Bíblia, Henrique? Tá, não estou inventando não, igreja. É Bíblia, é coisa simples. A palavra de Deus é simples. É o homem que complica, quer inventar, não precisa, é só pregar o que está escrito e acabou. Aí então o profeta, ele vai ver a purificação vindo sobre si, pastor Saturnino. Isaías, ele foi santificado por meio do seu arrependimento, queridos jovens. Está na Bíblia? Tá. Quem não se lembra de 2 Crônicas de capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, Deus está dizendo, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, porém, não é nem pastor, nem pregador, nem cantor, é Deus que perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Mas é necessário ter arrependimento. Porque em vez de ter arrependimento, aqui não tem não me pegue lá fora não. Tem muitos aí que não se arrependem, mas o nariz é mais alto do que a testa. Não adianta participar de campanha, passar debaixo de manto vermelho, subir muito, descer muito, colocar água em cima da TV e quando o homem do chapelão mandar beber, isso não vai acontecer não. E o que adianta, jovens? É se arrepender. Fala bem baixinho para quem está do seu lado assim, ó. É só arrependimento. Aí quando ele se arrepende, a Bíblia diz que ele agora vai passar pelo processo da purificação. Onde é que está escrito? Isaías capítulo 6, dos versículos 6 ao 7. Olha lá, tremendo, viu, juventude? Aí a Bíblia diz assim, ó. O profeta vendo tudo, ele era testemunha ocular. Ele não precisava de ninguém para ver por ele, porque Deus mesmo o fez contemplar com seus próprios olhos. Aí ele vai dizer assim, ó. Mais um daqueles que ardiam em fogo, um dos serafins, meu Deus, isso aqui é tremendo, viu? Voou para mim. E quando um anjo voa para você, ele não erra o endereço não, viu? Eu vou falar porque papai está mandando. Aperte a mão de alguém e diga assim, ele não erra o endereço. Diga assim, ó, só saiba esperar no tempo de Deus. Levante a mão direita para receber, porque está descendo uma palavra. Eclesiastes de capítulo 3, versículo 1, lá vai. Há tempo para tudo debaixo dos céus, segundo o propósito de Deus. Há tempo de plantar, mas há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas há tempo de sorrir. Há tempo de abraçar, mas há tempo de não abraçar. Há tempo de morrer, mas há tempo de viver. Salmo de número 40, verso de número 1. Esperei com paciência em Deus, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Se isso é verdade, manifesta a tua alegria diante de Deus. Queridas senhoras, com todo respeito, algumas têm a idade de ser a minha mãezinha. Este anjo, ele não foi só para dizer, Isaías, tu é o cara. Isaías, tu foi escolhido. Não. Este anjo, ele levava consigo algo, querida juventude, queridos obreiros. A Bíblia diz que ele pegou uma tenaz, uma espécie de alicate. Agora, pastor, é só a eternidade que vai nos explicar como é que um serafim tira uma brasa viva que ardia com um alicate, com uma tenaz, e aquela brasa o anjo não consegue pegar, mas a brasa vai tocar nos lábios do profeta. Fala bem baixinho para quem está do seu lado. Isso é coisa de Deus. O anjo olha para a brasa viva. Juventude, deixa eu falar uma coisa aqui. Essa brasa viva aí não foi tirado do churrasco que a gente faz no domingo, não. Esta brasa era santificada, porque era do trono de Deus. Ô pastor Saturnino, olha para cá, irmãos, olha para cá. Aí lá vem o anjo, ó. Isaías, tu diz que tem os lábios impuros, mas os teus lábios serão tocados agora. Quando a
brasa viva é tocado nos lábios do profeta, aí o anjo Serafim vai largar, vai dizer da seguinte maneira: e com aquilo que tocou a tua boca e os teus lábios, eis que a tua iniquidade, eis que o teu pecado foi tirado e foi removido, e tu estás purificado. Porque Deus está mandando. Tem uma geração de homens que dizem ser crente, uma geração de mulheres que dizem ser crente, aqui não, lá fora, dizem ser profetas e profetisas, revela o CPF de todo mundo, quer revelar o teu trabalho, quer dizer coisas mentirosas, que Deus nunca deu a palavra sobre a sua boca, falam mentiras, ilude a igreja de Jesus, mas a máscara desses falsos profetas e profetisas cairão por terra, porque a gente não precisa de menino e menina brincando aqui. O que a gente precisa é da palavra sendo pregada. Palavra. Ezequiel, quando estava lá no vale de ossos secos, Deus perguntou: Ezequiel, porventura estes ossos poderão viver? Aí o profeta disse: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Aí Deus diz: então profetiza. O que? O carro? Não. A casa do ano? Não. O concurso que tanto deseja, almeja passar? Não. Profetiza o que? A minha palavra. Vem comigo. O que purificou a vida do profeta Isaías foi uma brasa viva. Foi uma? O que purificou a vida do profeta foi uma? Brasa viva, vai. O que purificou a vida do profeta foi uma? Foi uma? Aí você olha para mim e diz assim: irmão Henrique Lima, eu estou esperando este anjo vir com essa brasa. Não. O anjo pode até vir, se Deus quiser, mas nós temos algo que é poderoso, que é semelhante a esta brasa viva, que ainda nos santifica, que ainda nos purifica. O que é? Os 66 livros da Bíblia Sagrada. Olha para cá, seguro glória. Aí certa feita alguém olhou para mim, um jovem, estava eu lá navegando, vendo no Instagram, ele entrou dizendo assim: irmão Henrique Lima, é verdade que a palavra nos purifica? Tu me prova? Eu provo bem direitinho, lá vai. Jesus falou lá em João capítulo 5, versículo 3, vocês já estão limpos não pelo sabão que passou no corpo hoje, mas vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado para cada um de vocês. Aí ele: tem mais, Henrique? Tem, agora que eu comecei. Aí Jesus falou lá em João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Aí ele: tem mais? Tem. Salmo de número 12, verso de número 6, assim como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes, assim é a palavra de Deus que também nos purifica cada vez mais. Ele: tem mais? Tem. Lá em Provérbios capítulo 30, versículo 5, porque toda a palavra de Deus é pura e ainda é escudo para aqueles e aquelas que nele confiam. Você pode aplaudir o nome de Jesus com vontade? Pode. Só para recapitular, a primeira visão que o profeta teve, ele viu o Senhor. A segunda visão que o profeta teve, ele viu a si mesmo, os seus pecados. A terceira visão que o profeta teve, ele viu o processo da purificação vindo sobre si. A quarta e última, para a gente dar aquele glória bem forte. Perceba, igreja, que esta quarta e última visão que o profeta tem, é que ele vai ver, queridos adolescentes, queridas irmãs, obreiros, uma necessidade na obra de Deus. Eu vou repetir, queridos jovens. O profeta, ele viu que existia uma necessidade na obra de Deus. Está escrito, Henrique? Está, igreja. Tá. É no versículo de número 8. Deus, como Deus ele é onisciente,
onipotente, onipresente, são os atributos de Deus. Deus já sabia, mas Deus agora vai testar o profeta, pastor Saturnino. Que Deus vai dizer assim, ó, que está escrito lá, ó, depois disso o quê? Depois que eu vi o seu trono, depois que eu vi que eu era um pecador, e depois que ele me santificou, eu ouvi a voz dele. Não era a voz de um outro qualquer, mas foi a voz sublime do Senhor. E essa voz dizia assim, igreja, ó, você que nos escuta aí também, a voz dizia assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus está dizendo, queridos músicos, que há uma necessidade na sua obra, que o plano da salvação não fica somente entre nós. Este plano da salvação tem que ser compartilhado com os que estão lá fora também. Eu estou sentindo Jesus na minha alma, eu vou entregar é tudo. Não adianta a gente ser cheio do Espírito Santo aqui, não adianta a gente só ser avivado aqui, não adianta a gente amar os cultos festivos aqui, porque ser cheio do Espírito Santo, ser avivado, não é dizer que eu prego melhor, a minha eloquência é mais afiada, eu canto melhor, não. Ser cheio do Espírito Santo é sair dessas quatro paredes, invadir vajotas, vielas e pregar a palavra de Deus. E o maior missionário que nos dá como exemplo, pasme, senhores e senhoras, foi Jesus. Irmãs, minhas mães, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos vai enfatizar que, sendo Jesus filho de Deus, ele nunca veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Há muitos pregadores hereges dizendo que o meu teu Jesus tinha uma casa de praia. Há muitos pregadores criando dizendo que o meu teu Jesus comia peixe assado que Pedro trazia para botar na sua boca. É crente que não vive lendo Bíblia. Porque a Bíblia diz que o meu teu Jesus, ele percorria por todas as cidades, por todas as aldeias, pregando, ensinando o reino de Deus, curando os amuletes, curando os enfermos, curando os leprosos, expulsando demônios. Jesus Cristo, ele até chorou, queridos músicos. Porque ele chorou, pastor Saturnino? Porque ele olhava para um povo que andava de forma desgarrada, que não tinha um pastor Saturnino, que não tinha um pastor Raimundo, que não tinha nenhum irmão ou irmã desta igreja para pregar a palavra. E de repente Jesus chega num grande campo, e Jesus diz: é tempo da colheita. Olha lá como os frutos estão postos, mas cadê os segadores, cadê os trabalhadores, cadê os ceifeiros? Aí Jesus diz: semelhantemente é o reino de meu Deus. Há muitos brigando por microfone, há muitos brigando por púlpito, há muitos brigando para estar aqui por oportunidade, há muitos púlpitos lá nas esquinas que ninguém ainda foi, há muitos púlpitos lá na casa de doentes que ninguém ainda foi. Então libera uma palavra para esses que também lá fora estão necessitando. E quando Deus diz ao profeta: a quem enviarei? Eu me lembro de que Paulo escreve, meu amigo pastor Saturnino, em Romanos capítulo de número 10, pastor Raimundo, a partir do versículo de número 3, quando Paulo diz assim, uma afirmação: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Agora Paulo vai colocar uma indagação: pois como invocarão naquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não a pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés daqueles que não levam mentira, fofoca, mas quão formosos são os pés daquele que anuncia a mensagem da paz, o evangelho de Cristo. O desejo de Jesus é esse: que se cumpra a promessa. Que promessa foi? Isso aqui é tremendo, jovens. Lá em Atos dos Apóstolos, depois que Jesus ressuscitou, passou 40 dias sobre a face da terra, e a última mensagem de Jesus foi: desçam de Jerusalém, venha para o Monte das Oliveiras. Quem sabe Pedrão olha para Tiago, Tiago olha para Tadeu, Tadeu olha para o demais outro e pergunta: qual é a mensagem que ele vai pregar? Qual é a última mensagem que ele vai pregar antes de ser levado? Por Uber não, por moto Uber não. Os anjos o levarão em uma nuvem de glória. Mas a última mensagem que Jesus deixou foi assim, minhas irmãs, ó: vocês precisam ficar em Jerusalém.
Isso aqui é profético, jovens. Segura a mão da pessoa mais alegre ainda. Se tiver alegre, pegue. Se não tiver, pegue mesmo assim e diga-se alegre. Diga assim, ó, não saia. Diga, não saia. Não abandone Jerusalém, porque ainda há uma promessa de pé. Promessa que demônio não apaga. Promessa que capeta não anula. Promessa que galinha preta não vai desfazer. Porque esta promessa de Jesus, ele disse: mas ficai em Jerusalém até que do alto vocês recebam a promessa. Que promessa foi essa? Aquela que Deus usou a boca do profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Diz Deus que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Deus também não fará acepção de servos e servas, porque ele também derramará do seu espírito sobre todos eles. E em Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus vai afirmar dizendo mais: e quando este Espírito de Deus vier sobre vocês, vocês não vão pregar só em Jerusalém, ou seja, dentro da vajota, mas vocês serão cheios do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Te prepara, Satanás, porque Deus está levantando um exército aqui dentro de vajota para saquear almas da mão de Satanás e povoar os céus. Se isso é verdade, faz aquele barulho de glória a Deus. Termino agora. Quando ele diz, Deus, é a Trindade, né? A reunião entre a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí? Quem que a gente vai mandar? Quem que vai por nós? Perdão pela colocação, mas o profeta não é besta. Aí diz: Senhor, eu já vi eu já vi a tua glória. Eu já reconheci o pecado que estava sobre mim. E o Senhor me santificou. O Senhor pensa que eu vou ficar aqui dentro para servir de modelo, de manequim? Ai, Jesus, deixa eu falar não, mas eu falo. Deus não levanta ninguém para ser manequim dentro de igreja. Deus não nos resgatou só para pegar o azinho desses ar-condicionados. Enquanto a gente está aqui, é o processo de sermos cheios e daqui sair com a presença do Espírito Santo para fazer algo diferente lá fora. Aí o profeta diz assim: Senhor, ei Senhor, eis-me aqui, me envia. Aí tem gente, minhas irmãs, que entende assim, queridos músicos, que este enviar é só entrar num pássaro de asas de ferro. É só entrar no avião e fazer a missão transcultural. Eu não sou contra, por favor. Mas missão não é só transcultural. Missão a gente faz dentro de casa também. Missão a gente prega para filho desobediente. Missão a gente prega para papai que ainda não trocou o copo de cachaça pelo copo de Santa Ceia, mas vai trocar. Missão a gente prega para a irmã que ainda não se converteu, mas vai se converter. E há uma promessa, esta promessa é o que está escrita em Salmo 2, verso 8, quando Deus falou ao salmista: pede o quê? Pede-me as nações por herança, eu te darei os confins por tua terra. É por isso que Deus usa a boca também de Mateus para registrar, Marcos, o que Jesus falou lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, da seguinte maneira, quando Jesus diz um imperativo, uma ordenança. Jesus não está passando a mão na cabeça e dizendo assim, não, se tu quiser tu vai, viu? Não, Jesus está dizendo, você vai, porque você está cheio do Espírito Santo, você está pegando fogo. Aí Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê for batizado, e quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem em seu nome, em nome de Jesus, viu? Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se tomar alguma coisa mortífera não vai morrer, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí certa feita alguém chegou para mim, por que isso ainda não aconteceu, Henrique Lima? É porque a tua fé desapareceu. Então que nesta manhã a fé possa arder em casa,
cada coração. Porque o que é a fé? A fé é o que diz em Cartas aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então dá uma olhada para a direita e para a esquerda e diga assim: tu vai contemplar. Diga, tu vai contemplar. Não vai ser miragem não, pastor Saturnino. Não vai ser miragem não, amada igreja. Tu vai contemplar o poder da oração, que Deus ouviu o teu clamor. Ele vai salvar, Ele vai resgatar, Ele vai transformar, Ele vai fazer a obra. Com permissão do pastor Saturnino, se coloque de pé, amada igreja. Ainda a voz do Espírito de Deus está dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O meu coração está desejando. Os músicos, isso. Aquele louvor que toca lá no coração, que toca lá nas entranhas, que toca lá na alma. Eu estou desejoso aqui de orar por vidas. Os pastores, os obreiros, os ministros, apontem as suas mãos. Há vidas que aqui choram, há vidas que sabem o peso. O Espírito de Deus me revela fortemente ao meu coração que há um espírito da morte que tinha programado para ceifar a vida de uma irmã aqui. Mas Deus chegou nesta manhã para dizer: não vai morrer, porque a última palavra e quem traz a resposta é Deus. Há um poder de glória maravilhoso aqui. Há um poder de glória maravilhoso aqui. Vidas que choram não porque assistiram um filme de romance. Vidas que choram não porque assistiram um Titanic, não. Vidas que choram pela graça, a revelação do Espírito de Deus que arde em cada coração na manhã de hoje. Pai, toda a igreja agora levante as mãos o mais alto que puder. O mais alto que puder, o mais alto que puder. O mais alto que puder. Pastor Saturnino, nós vamos fazer algo aqui profético. Se Deus quiser batizar, Ele vai batizar com fogo. Se Deus quiser renovar, Ele vai renovar. Os obreiros com as mãos postas. Aí nós vamos fazer assim, queridos músicos. Quando eu disser já, as irmãs vão louvar como nunca louvaram. Os irmãos vão tocar como nunca tocaram. Aí você vai dar um abraço quem está do seu lado. E você vai entregar uma mensagem que Deus vai botar no teu coração. Eu começo a orar e a dizer: Pai bendito, Criador dos céus e da terra, na manhã
manhã de hoje nós não queremos sair daqui como chegamos, mas queremos sair daqui mais transformados e crentes, cheios da tua graça, cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui que tudo nós fizemos foi para a tua glória, cantamos para a tua glória, glorificamos para a tua glória, nós louvamos para a tua glória. Não foi para o pastor, não foi para quem cantou, não foi para quem pregou, tudo é teu, Deus. E estas mãos levantadas eu te peço, ó Pai, na manhã de hoje, se possível for, derrama uma copiosa bênção do teu Espírito. E se o Senhor quiser batizar, batiza, renova, cura, liberta, transforma, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abrace alguém que está do seu lado e deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Oh, glória! Que manhã com Deus. Se você chegar em casa, alguém perguntar: tu vem de onde? Uma manhã com Deus. Amanhã com Deus. Você me perguntasse: pastor, por que o senhor está chorando? Porque Deus nos visitou com a sua palavra, meus irmãos. É a palavra que produz. Porque o Espírito Santo vai falando através do pregador e a gente vai ficando bem pertinho de Jesus, vendo tudo acontecer. Oh, aleluia! Eu tenho certeza que nesta manhã Jesus visitou cada crente que está aqui nesta manhã e que está nos acompanhando. Jesus visitou com a sua palavra. Não dá para você, quando fechar o coração, dizer duras: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deus tem falado a esta congregação amada e querida, meus irmãos. Eu louvo a Deus por esse momento.